pregado, precisa ser feito, precisa ser obedecido. É a palavra de Deus. Não faça a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. A igreja de Jesus Cristo está esquecendo que ela não está aqui para fazer a sua própria vontade, é para fazer a vontade do Pai. Sabe o que está acontecendo na igreja de hoje, do século 21? Eles mesmos estão se mergulhando na água e dizendo, já sou salvo. Eles estão se mergulhando na água, já estão considerando profetas. Eles mesmos estão se mergulhando na água, já são pastores. Eles mesmos estão se mergulhando na água, já são missionários. Eles mesmos se mergulham na água, já abrem igreja. Eles mesmos se mergulham na água, já se dizem profetas. Eles mesmos se mergulham na água e se dizem dono da razão e da verdade. Quem é a cobertura desses caras? Quem é a cobertura dessas pessoas? Quem é a direção? Quem é o Espírito que está direcionando essas pessoas? Tem gente indo para tudo quanto é lugar hoje, irmão. Quando você olha, você fala assim, nossa, o evangelho está crescendo. Não, o evangelho está sendo banalizado, ele não está em crescimento. O que você passa muitas vezes aí é rebeldia, gente abrindo igreja em porta de garagem, isso e aquilo, e com a caixinha que compra não sei na onde, lá no Xing Ling, e fica gritando, 4 pessoas, você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e a pessoa está gritando para 4 pessoas. Duas coisas me ensinam aqui: rebelião. Segundo, não consegue estar na cobertura de sacerdotes nenhum. A obediência, irmão, tem que haver, você tem que sujeitar. Jesus está sujeitando a obediência da ordem de Deus. João Batista, eu vim aqui, não, eu que careço ser batizado. Aqui tem que cumprir a vontade do Pai. É minha, é a vontade dele. Você vai me batizar. Há um tempo atrás, eu já disse isso aqui. Eu parei de ir no monte por causa de um monte de oração. Quem sabe disso? Percebi que tem um monte de gente que vai lá sem direção pastoral, sem oração, sei lá, vai lá bagunça. Hoje tem até caixa de som lá no meio. E o cara entrou lá, ele chegou, disse assim pro irmão, né? Disse assim, irmão, vamos fazer o seguinte, eu preciso ser consagrado pastor, e você precisa ser consagrado pastor. Então vamos fazer o seguinte, você põe a mão na minha cabeça, eu ponho na sua, e nós declaramos junto. Eu te consagro pastor, e você me consagra pastor. Pronto, acabou. Saímos daqui do monte e estamos consagrados a pastor. Quem é a mentoria dessas pessoas? Que espírito está nessas pessoas? A Bíblia diz que surgirão no meio de vós falsos profetas, lobos que não pouparão o rebanho do Senhor. E a gente está brincando com o evangelho. Você segue todo mundo, compartilha qualquer coisa. Irmão, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor dará o reino do céu. João Batista não andou com todo mundo. João Batista andou pregando o arrependimento. Quem andou com ele queria realmente viver o arrependimento. Só vai andar com você quem quer viver o arrependimento, quem quer se consertar, quem quer morar no céu, quem está esperando Jesus. Quem não está esperando Jesus voltar não anda com você. Quem não quer conserto não vai andar com você. Quem não quer viver uma vida santa não vai andar com você. Quem não quer viver a verdade não vai andar com você. E aí ele começa a pregar: arrependei-vos, porque está chegando o reino do céu. E ele começa esta palavra. E aí Jesus chega, se batiza. Vemos que Jesus se batiza. E logo que Jesus se batiza, Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E o tentador chegou-se a ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus já começa a dizer aí: o esquisito,
O estranho, você pode estar no meio do deserto, mas no deserto você não me vence. Eu conheço o que é deserto. Crente precisa estar no deserto para conhecer o que é deserto. Se ele não tem experiência com Deus no deserto, ele nunca vai saber quem é Deus no meio do deserto. E aí veio, Jesus já conhecia deserto desde o tempo de Moisés, então ele conhece deserto. Então ele vai ali e diz a primeira pregação dele. Olha, a primeira mensagem é dada por Jesus no meio do deserto. Ô, esquisito. Eu vivo da palavra. Eu não dependo das coisas para viver a palavra. Eu vivo a palavra. Agora, quando Jesus sai de lá e começa o seu ministério, olha que a palavra do Senhor nos diz aqui, capítulo 4, verso 17. Diz assim: desde então começou Jesus. Quem? Jesus fazer o que, igreja? A pregar o que? Jesus começa a pregar o que? Arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. Ele vai replicar o que João já estava pregando. Sabe que Jesus podia falar qualquer coisa aqui? Jesus podia falar qualquer coisa. Mas a primeira coisa pós-deserto é dizer para o povo se arrepender. O reino dele já estava próximo. João já pregava que o reino já estava próximo. Se o reino já está próximo, imagine hoje como está. Está mais próximo ainda. Se naquela época já estava próximo, nós estamos falando só de Jesus, o Messias. Nós estamos falando do reino eterno, o reino de Deus. Se já estava próximo naquela hora, naquele tempo, imagine hoje como está próximo. Então Jesus começa a pregar, e ele começa a direcionar esta palavra ao povo. E ele começa a reunir pessoas e dizendo: olha, vocês têm que se arrepender. Vive uma vida para Deus. Volte-se para Deus. Eu fico imaginando, eu tenho uma foto de João Batista para colocar, um vídeo. Eu fico imaginando João Batista quando ele teve um encontro com Jesus. Quando João Batista teve aquele encontro com Jesus, a voz que emanava do céu dizia: este é o meu filho amado. João Batista diz aí: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. João diz: ele tira o pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? Ela não está valorizando o que Jesus fez. Ela praticamente, eu vejo João desta forma. Jesus vai de encontro e ali pede para João o batizar. Isso indica que Jesus precisava de uma cobertura, precisava seguir uma ordem. E tem crente que não quer seguir ordem nenhuma, quer fazer de qualquer jeito. O pastor está falando, não vou fazer não. Não faz. Porque se você estiver debaixo dessa cobertura, você estiver debaixo da obediência, não tem como dar errado. O sacerdote está pregando para você a palavra da verdade. Não fique batendo cabeça para um lado e para o outro, não.
ouve a palavra da verdade. Se você precisa se arrepender, precisa voltar para Jesus hoje, precisa se reconciliar com Jesus hoje, precisa acertar a sua vida no altar hoje, então aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Acerta o teu caminho, acerta o caminho que Deus já preparou para você. Não existe outro caminho. Jesus estava com os discípulos e de repente alguns dos discípulos começaram a ir embora e diz: esta palavra é muito dura. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você não quer ir com eles também? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras? Se só o Senhor tem palavras. Ninguém mais tem a palavra do consolo, da restauração, da ressurreição, do milagre, a não ser Jesus. Se coloque de pé, igreja. Só Jesus tem as palavras da eternidade. Arrependimento. No 15º do ano do rei Tibério César, um momento difícil para a igreja, porque João Batista estava pregando contra o pecado de Herodes. Há um confronto de perseguição e de luta. Outras pessoas estavam sem esperança alguma que viria o tal do Machia, o Messias. Outras pessoas já tinham desistido. Roma estava imperando, massacrando os judeus. O imposto estava lá em cima. Havia um confronto de tudo quanto é lugar. Terras eram tomadas. Mas havia homens e mulheres de Deus que estavam firme e forte diante dos problemas e diante da luta. Havia as pessoas que se consagravam e buscavam o Senhor e diziam: nós estamos esperando o Senhor, o Salvador. Um dia alguém disse, André chega para Simão Pedro e diz: Simão, eu encontrei. Encontrou quem? Encontrei aquele que as Escrituras anunciaram, o Filho de Deus. Não, deve ser mais um charlatão. Não, eu encontrei. É Ele mesmo. E a palavra do Senhor diz que primeiro encontro de Pedro, Pedro está abatido, triste, não tinha pescado nada. E aí o Senhor se aproxima, pega o barco de Pedro depois de pregar, e ele cansado daquela pescaria que não deu em nada. De repente o Senhor toma o barco de Pedro e começa a anunciar. Olha como é bom as palavras que saem dos nossos lábios. Jesus começa a anunciar a palavra. E aí Pedro ouve aquela palavra e diz: não, essa palavra é rema, essa palavra é de verdade. Ela não é mentirosa, não. O Senhor está falando a verdade, pastor. Eu tenho que me consertar. Jesus vai voltar mesmo. É eu que preciso alinhar minha vida. Eu que tenho que deixar de ser menino na fé. Eu que tenho que parar de brincar de ser crente. Eu que tenho que me consertar. E aí Jesus diz: Simão, faz-te mar alto. Aí Simão diz: Senhor, olha, eu trabalhei a noite toda, me esforcei mesmo, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra, porque a sua palavra não é mentirosa, sobre a tua palavra
eu vou lançar a rede. Pedro entra dentro do barco, coloca a rede, faz mar alto. A Bíblia diz que o Senhor manda ele lançar a rede, ele lançou a rede. E daqui a pouco ele sente que a rede está puxando. E ele puxa a rede para o barco e ele percebe que a rede está cheia de peixe. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Só com Jesus as coisas dão certo. E se com Jesus já está difícil, imagine sem Ele. Só com Jesus tem rede preparada. Só com Jesus tem pescaria. Só com Jesus tem mudança de clima. Só com Jesus tem mudança. Só que o arrependimento tem que partir de nós. A palavra arrependimento é mudança de coração e mente. Nós precisamos mudar o nosso coração, irmão. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós temos que ser pessoas mais maduras. Não podemos mais brincar. Chega uma época da sua idade que já acabou meus 15 anos. Acabou os meus 20 anos. Hoje eu sou um homem. Hoje eu sou uma mulher, eu tenho responsabilidades. Eu tenho que conduzir a minha família para o reino eterno. Imagine